chegaram a colocar, como se o jogo não tivesse tão bom assim, e o jogo agora ficou mais bonito, quando o Flamengo, por exemplo, no segundo tempo já começou a ir para o ataque. Não, o jogo ficou agora num contexto diferente. A questão do bonito, claro que o Flamengo tem mais qualidade e fez essas trocas do primeiro para o segundo tempo para melhorar o time, né, em termos de peças, mas o primeiro tempo do Ceará foi um primeiro tempo de muita inteligência emocional, sabe? O Ceará dificultando, recuperando, fazendo uma boa marcação de, sabe, média, de vez em quando subindo, depois baixando, mas a marcação do Ceará ficou muito bem estabelecida. Não deixava o Flamengo estar muito à vontade. Então, toda vez que o Flamengo tentava trabalhar a bola, mesmo com o Flamengo não tão inspirado no primeiro tempo e sem algumas das principais peças, o Ceará não deixava o Flamengo ficar à vontade. Então, o Ceará recuperava muita bola, né? Como eu estava dizendo, o meio de campo do Ceará, para mim, prevaleceu muito no primeiro tempo. Agora, claro, faltou um pouco mais de capricho no Ceará. E aí vou entrar um pouco, Ju, um pouco até desse primeiro jogo do Lúcio Gonzalez como treinador do Ceará, né? Era a estreia dele como treinador, havia uma grande incerteza de qual a maneira ele ia adotar, e acho até que para esse primeiro jogo ainda requer uma certa cautela. Foi um ótimo jogo de estreia dele como treinador do Ceará, certo? Mas requer mais cautela porque ao longo dos próximos jogos a gente vai ver mais a cara, porque esse jogo era muito específico para a gente dizer se essa vai ser a postura do Ceará daqui para frente. Primeiro ponto, deu para ver na saída de bola que o Ceará geralmente saía com os zagueiros para tentar uma bola longa. Então, geralmente fazia isso com o Lacerda, que tem pelo menos uma bola longa melhor, só que às vezes não dava tão certo assim. Então, algumas jogadas de contra-ataque acabou não dando tão certo. O Ceará até conseguia mais pelo lado direito, com o apoio do Nino Paraíba, e o lado esquerdo com o Mendonça, que até o Lúcio chegou a ressaltar durante o primeiro tempo, tentar sair mais pelo aquele lado, mas as jogadas não saiu. O Mendonça ficou muito, muito sumido no primeiro tempo, pouco participativo, porém, na jogada que sai o gol, é uma jogada em que o Flamengo tenta bater rapidamente o escanteio, o Ceará recupera, e aí uma jogada muito rápida, o próprio Mendonça aparece livre ali do lado esquerdo, e aí mérito demais para o Jô. Eu lembro que eu citei no Twitter, né, que a chegada do Jô trazia, né, para o momento do contexto do elenco do Ceará, o melhor centroavante que o Ceará teria no elenco, e foi dito e feito. Entrou muito bem no jogo contra o Atlético Paranaense no sábado passado, e hoje se posicionou, sabe se posicionar e tem um poder de finalização bem acima do que os outros centroavantes do Ceará. E fez um belíssimo gol, né? Até ele, que já tinha feito já gol no Maracanã e tal, enfim, dispensa apresentações do jogo. Então, acho que foi um ponto muito importante para o Ceará ter nele essa principal peça. Quando vai para o intervalo, aí eu já imaginava que a gente ia ter mudança. O Flamengo vem com 4 trocas, dessas 4, praticamente 4 titulares, né? Tudo bem, Vidal ainda não é bem um titular, mas é um jogador que poderia ser titular fácil. Entrou Pedro, entrou Everton Ribeiro e entrou Mateuzinho, né? Que não é bem titular, o Rodinei é o titular. Mas era um Flamengo que, óbvio, ia tudo para cima. E nos primeiros minutos deu para ver que ia tudo para cima. Claro, o Ceará, que no primeiro tempo não fez, como alguns até torcedores do Flamengo chegaram a dizer que o Ceará fez muita cera no primeiro tempo. Não acho que o Ceará foi bem inteligente no primeiro tempo, mas a partir do momento que o Ceará estava com a vantagem no segundo tempo, aí o Ceará começou realmente a fazer mais cera, né? O João Ricardo, Caíno, jogadores ali ser atendido, que eu acho que faz parte, e aí, queira ou não, o árbitro está lá para tentar coibir. Eu acho legal cera? Não acho, mas é uma alternativa. Quando o time se vê inferior e quando está na vantagem do placar, não acho nada demais. O Ceará não é o primeiro e também não será o último. O próprio Flamengo não pode reclamar, porque também já fez em outros momentos. Então não pode estar também usando essa cartada de fazer cera como motivo para o empate de hoje. Mas o jogador que para mim vinha se destacando principalmente, Ju, foi exatamente o jogador que cometeu a falha, né? Que o Ceará acabou tomando gol. Uma jogada que foi feito o cruzamento na área, vindo do escanteio. O Richard tenta cortar e não que ele tenta cortar, a bola vai exatamente na cabeça do Gabigol e sai o gol do empate. Exatamente. Né? E aí aquela foi até infelicidade. uma cabeçada meio esquisita, né? Foi foi Ele uma cobrança de antecipa ali. escanteio meio... exato, né? Foi meio esquisito, mas, assim, acabou dando certo para Gabriel. E muito errado para Richard, né? Que vinha fazendo, como você falou, uma partida Sim. muito segura. Para mim, eu acho que já adianto. Só por isso daí eu já não colocaria ele no top 3 do bem. Porque eu acho que realmente foi uma falha que acabou tirando os 3 pontos do Ceará. É verdade.
Não, aí depois o Ceará até fez uma troca, né? Teve um momento ali de mais, digamos, uma certa agonia. Lucas Ribeiro, você deve conhecer, né? Que já passou pelo Vitória aí, foi acionado, o Messias saiu lesionado. Porém, pelo segundo jogo seguido, o Lucas Ribeiro mostrou segurança. Então, quando ele entrou, passou muita segurança, não foi estabanado, como das vezes, né? Basicamente quase todos os jogos que fez com o Ceará na temporada. Então, ele foi muito regular durante a partida. Acho que foi um ponto muito importante também a entrada dele. E aí veio o momento, né, que o próprio autor do gol, o Jô, o primeiro ponto, né? A arbitragem muito mal para um lance muito simples. Claramente o Vidal estica o braço para a bola não passar, o que deveria ter sido marcado falta. E aí eu acho que entra um pouco da. Não dá nem para dizer que é falta de experiência do Jô, né? O Jô é muito experiente. Na verdade, assim, ele perdeu a cabeça, que pode acontecer com qualquer um, seja você experiente, seja você não. Então, naquele momento, quando ele vira para o arco e manda o arco para aquele lugar, era óbvio que ia ser expulso, né? Como aconteceu com o Davi Luiz, contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, como aconteceu com o Romarinho, do Fortaleza. Você olhar para o árbitro e mandar o árbitro tomar naquele lugar, você vai ser expulso, entendeu? É uma regra que o árbitro poderia ponderar? Poderia, né? Pô, o cara estava irritado porque teve um lance claramente que foi prejudicado e você não marcou, mas também não dá direito ao jogador de xingar, entendeu? Então, eu acho que o árbitro poderia ter chamado a atenção dele e dado o amarelo. Eu acho que para lances o vai tomar naquele lugar, é porque é aquela coisa, não é comigo, né? Não sei o que tô levando um grito na cara, né? Mas eu acho que o árbitro tem que ponderar em certos momentos, certo? Eu acho que assim, foi um erro muito grave que o árbitro também cometeu, entendeu? Para ele entender a reação do jogador, entendeu? Porque ele viu claramente que o cara forçou ali um toque na mão. E aí transformar uma falta clara para uma expulsão e ainda uma falta direta para o Flamengo, uma falta indireta para o Flamengo, daquelas coisas que acaba revoltando, mas e aí é uma perda irreparável, Jô, sabe? Porque o Jô era um jogador que em desses dois jogos já mostrou que é titular fácil do Ceará. E aí no jogo contra o Santos, além do Jô, que foi expulso, não vai poder contar com o Vina, que é o outro jogador também muito importante, tomou o terceiro amarelo por reclamação. Aliás, o Vina quase correu o risco de ser expulso, poderia também ter sido expulso. O Vina também às vezes perde muito a cabeça. E eu acho que esse também foi um ponto que faltou, né, assim, para o Ceará entender determinados contextos. No segundo tempo foi o Ceará amarrando mais o jogo. Teve ali nas últimas trocas do Lúcio algumas ideias que até gostei, mas eu não teria colocado o Zé Roberto, já que estava com um jogador a menos. Se era para sacar o Medoça e o Vina, eu teria colocado o Eric, por exemplo, que, por mais que não seja goleador, é um jogador mais leve, de recuperar a bola, de chamar a falta, entendeu? Então eu queria ter visto mais o Eric do que, por exemplo, o Vasquez ou o Zé Roberto, como a opção que o Lúcio acabou colocando. Mas, no geral, e aí para encerrar, eu acho que foi um primeiro jogo sob o comando do Lúcio de muita inteligência. Eu acho que era um ponto que eu ainda tenho muitas dúvidas com o Lúcio Gonzalez, certo? Mas eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, o que ele pode transmitir para esse Ceará é ser um time mais inteligente, saber o que está fazendo quando o jogo tem que acelerar, quando tem que desacelerar, quando tem que fazer uma cera, quando tem que, sabe, ali bater uma falta mais rápida. Então, nesse aspecto, para mim, foi que mais chamou a atenção o Ceará na manhã de hoje, jogando lá no Maracanã. Esse foi o ponto principal, que às vezes o Ceará se perde com jogadores, enfim, que é natural, acontece com vários jogadores. Às vezes, o próprio treinador não vai conseguir ter controle sobre ações individuais de cada atleta, mas coletivamente, um time mais inteligente foi o ponto principal que eu observei do Ceará de hoje no Maracanã. Não, perfeito. Eu acho também que foi um começo uma estreia muito promissora aí, né, de Lúcio. Acho que o time respondeu muito bem no sentido de já diante do Flamengo, né, que jogava em casa, no Maracanã lotado. A questão de administrar, como você falou bem, o jogo, teria que ser muito importante, já levando em consideração a pressão que o Flamengo ia fazer, a torcida ia fazer, e como fez de fato, né? Agora, eu acho que o Ceará jogou de forma muito inteligente. Acho que a defesa conseguiu se postar de uma forma muito
inteligente para espelhar o Flamengo também, para conseguir avançar nos momentos importantes, e aí vem o gol do jogo, que foi um gol muito inteligente, no sentido de conseguir roubar rapidamente a bola, né? O Mendoza. Achei até que no momento do passe, o Jô já estava meio irritado, pedindo já o passe, ele tá aqui, fazendo assim para ele várias vezes. Ele tem uma leve demora, o Mendoza, para soltar, né? É verdade, o que, aliás, é um pouco comum dele, né? Mas, enfim, ele conseguiu fazer o passe bem, o Jô recebeu, fez o gol, e ali a marca dessa inteligência em campo ficou muito clara e foi se mantendo ao longo do jogo. O Ceará não se afobou dentro de campo, manteve a organização proposta para segurar o Flamengo. Que você pode dizer, mas o Flamengo não estava jogando bem, não importa, o Ceará não tem nada a ver com isso. E se colocou de uma forma também, não estava com a linha de 10 na frente do gol. O Ceará estava se colocando bem para conseguir anular o Flamengo. E estava fazendo isso até o lance do gol de empate de Gabriel, que a gente já citou aqui também, que foi uma infelicidade do Richard, que, enfim, meteu a perna, né? A bola subiu, foi parar na cabeça de Gabriel, que não estava nem em tão boa fase assim, mas conseguiu meter para dentro da rede e aí empatou. A impressão que se tinha era que o Flamengo ia conseguir crescer mais depois desse gol. A tendência normalmente é essa, que o Flamengo, depois que faça um gol, consiga desencantar mais, porque tem um poderio ofensivo muito grande para isso. E aí mostra que o Ceará manteve a sua proposta inteligente de anular o Flamengo e impedir uma reação. Tanto que o jogo terminou em 1-1. E um detalhe também. Um detalhe, Ju, assim, João Ricardo chegou a trabalhar no segundo tempo, fez até uma defesa muito importante. Sim. E teve, e dizem, né, porque outra crítica em cima da transmissão, né? Caiu a transmissão. Quando teve a expulsão do Gabigol, aí caiu a transmissão, ninguém mais viu nada. Só quem estava no estádio é que conseguiu. Que sabia o que estava acontecendo. E ainda disseram que teve mais uma tentativa lá, que o João Ricardo também foi fundamental para garantir o empate. Então, assim, até mesmo depois da expulsão do Ceará, o Ceará praticamente, de chance real, acho que 2, 3 possibilidades que o Flamengo teve com Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro. Ou seja, o time foi bem, entendeu? Tem coisas a se tirar. Sim. Muito boa pelo desempenho da equipe em campo. Não, com certeza. Eu ia até citar o João Ricardo como um dos jogadores assim que realmente estão em boa fase. Né? A gente cita o goleiro no momento que o time está mal normalmente, não foi o caso, o Ceará jogou bem, mas contou também com um bom momento do goleiro. Mas o que eu quero dizer só que para mim foi ruim do jogo é esse destempero que você comentou também, né, Minhoca? Assim, não dá para você em campo entregar, porque não dá para dizer que esse 1 ponto foi ruim para o Ceará, não foi importante. Sim. Ainda mais nas condições do jogo, né? Ainda mais nas condições do adversário. Mas não dá para você conseguir esse resultado que eu considero um resultado bom. Sim, não, é resultado bom. Perder o jogo e, enfim, sair xingando o árbitro, enfim, esse tipo de coisa não ajuda, não é salutar. E aí já dá uma dor de cabeça aí para o Lúcio no próximo jogo. Porque é diante do Santos, no próximo sábado, e aí sim, porque assim, é óbvio que contra o Flamengo você não coloca 3 pontos, né? Aliás, se você coloca 1 ponto, já é muito. Para o Flamengo de hoje, 1 ponto é muito, certo? E aí, todo mundo está falando, o time reserva do Flamengo, mesmo assim é complicado. E aí muita gente parece assim, mas era o reserva do Flamengo. Pois é, o reserva do Flamengo é que está conseguindo chegar no Palmeiras. Conseguiu até empatar com o Palmeiras, poderia até ter vencido o Palmeiras com o time reserva. Então, não podemos desmerecer pelo fato do Flamengo, até porque, claro, lá quem analisa o Flamengo, olhando pela ótica do Flamengo, muita gente considera que o Dorival fez muito errado em poupar parte do time para esse jogo, mas problema do Flamengo. O Ceará fez uma boa partida, sim, hoje. E esse ponto, embora seja o 13º empate do Ceará, de 25 jogos, mais da metade dos jogos do Ceará é de empate,
tem pouquíssimas vitórias no Ceará nessa Série A, apenas 5 vitórias, é muito pouco. Claro que o time não sai ali da primeira preocupação, que é tentar sair da zona de rebaixamento, e o Cuiabá, né? Graças a Deus, São Paulo conseguiu empatar. São Paulo empatou, maravilhoso. O jogador a menos ainda conseguiu empatar. Fez com que essa zona de rebaixamento não subisse tanto, né? Tá com 25 pontos ali o Coritiba, né, dentro da zona, e o Cuiabá foi para 26. Então foi bom para o Ceará também não ter uma ameaça mais próxima, né? Porque se o Cuiabá tivesse vencido, aí já se tornava mais uma equipe ali muito próxima da equipe alvinegra. Então, um bom desempenho, um empate bom, mas aí é aquela coisa. O que eu e o Luca estavam mencionando aqui do Fortaleza, que dos próximos 5 jogos, 4 serão fora, é porque sempre na Série A e na Série B, Ju, sempre tem uma dupla, sabe? Que é tipo assim, um que joga fora, o outro vai jogar dentro. O que joga dentro, o outro então vai jogar fora. E a dupla do Ceará é exatamente o Fortaleza. Então, se o Fortaleza vai fazer 4 fora nos próximos 5, então o Ceará vai fazer dos próximos 5, 4 jogos em casa. Primeiramente o Santos, depois o São Paulo, depois joga fora contra o Curitiba, deixa eu dar uma olhada aqui o restante, depois vai jogar contra o América Mineiro e o Goiás em casa. Então, uma sequência de resultados, principalmente tendo um intervalo aí de uma semana, vai ter um outro que vai ser um intervalo de 10 dias, onde o Ceará vai ter que tentar aproveitar o fator mando de campo. Esse empate contra o Flamengo, ele traz mais esperança. O torcedor, que está muito irritado, deu uma amenizada e é capaz de aparecer num bom público diante do Santos no próximo sábado para apoiar a equipe a sair dessa situação. Então, acho que é um primeiro passo de um trabalho do Lúcio. E é um adversário acessível também, né? O Santos. Sim. Meio instável, então dá para você pensar, logicamente que não vai ser fácil, mas dá tranquilamente para você pensar que uma vitória é muito possível. Na maioria de casa. E para isso você precisa saber fazer o seu jogo. E como a gente está citando, claro que a ausência do jogo vai ser muito sentida, porque ele não vai poder jogar. Vina também vai ser uma peça muito sentida, mas o Ceará tem algumas peças que dá para fazer. Acho que o do Jô é mais difícil, mas, por exemplo, se você não tem o Vina, pode pensar no Guilherme Castilho, pode pensar num outro jogador de característica de meio de campo, o próprio Lima pode jogar mais por dentro. São alternativas que essa semana o próprio Lúcio vai poder, talvez, pensar bem qual o time ele considera melhor. Então, acho que nesse aspecto foi um ponto importante, mas vai ter que ter um resultado positivo contra o Santos. Porque senão, Juliano, de novo, toda aquela perspectiva de agora vai, aí de novo o torcedor vai ficar frustrado. Então, o Ceará precisa muito trabalhar com a vitória contra o Santos. Como você falou, é um jogo acessível, mas vai ter que jogar muita bola, porque não tem nenhum jogo dessa Série A, nem com o Juventude, até porque o Juventude acho que nos últimos 16 jogos só tem uma vitória, que é contra o Ceará. Então o Ceará sabe muito bem que não tem jogo fácil. Então tem que jogar muito sério e vai apresentar um bom jogo no próximo sábado diante do Santos.